E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida e você já tá cansado de tanta gente aprovado? É, meu amigo, é Deus abençoando demais. Graças a Deus, muitas pessoas receberam a bênção da aprovação. Nós vamos começar com o Dr. Dr. Victor. Ele vai falar sobre a aprovação dele, as coisas que ele fez para aprovar e as dicas que ele tem para nos dar aí sobre a aprovação na prova teórica e na prova prática. Vamos conversar com ele. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Rafa. Bom dia a todos, tudo bem? Me conta. Primeira pergunta que eu sempre faço é, como foi que você me conheceu? Então, te conheci, na verdade, através de uma amiga. Comprou o seu curso, eu realmente estava perdido um pouco, tinha comprado um outro curso, só que direcionado à residência. E ela falou, Vitor, compra algo que seja direcionado ao Revalida. Eu falei, então tem que comprar esse curso. Comecei a assistir todos os dias suas lives às 8 da manhã. Falei, tem que comprar o curso dele. Aí você falou pra mim que foi a primeira vez que você fez a prova, em 2021. Sim, foi a primeira vez. Aí me conta, como foi que você se preparou? Quais coisas você fez durante o seu estudo? Como é que você estudava antes e como é que você estudou depois do curso? Coisas que mudaram para que a gente entenda o que você fez e a gente possa meditar sobre isso. É, que nem eu tava conversando esses dias com os amigos. Eu aprendi a estudar tem pouco tempo, porque a minha forma de estudar, né, de aprender. Tem 1 ano e meio que eu fiz a prova, né, e daí comprei o seu curso, todos os dias assistia, era por tema, cirurgia, estudava cirurgia. Aí, isso eu tô falando da teórica, né? Estudava tudo e todos os dias à noite eu fazia uma prova, 2011. No outro dia, 2012. Chegava, 1 mês, 2 meses depois, fazia 100 questões num dia. Já estava habituado, né? Entendi. E foi isso. Ou seja, estudava por temas, né? Pela manhã uma especialidade e à noite fazia questões. Ou seja, foi intenso a questão. Você repetiu várias vezes, então, as provas? Nossa, eu fiz mais de 20, 30 vezes. E você focou nas provas de Revalida ou fazia provas de residência também? Como é que você fazia? Eu fiz só, basicamente foram só do Revalida mesmo. Pra você ver, né? E é isso que eu digo, é um conselho que eu dou pra você, meu amigo, que vai fazer a prova. Foque nas questões de Revalida. Que a gente tava fazendo, por exemplo, live agora das 8 horas da manhã. Pneumonia. Aí eu peguei todas as questões de pneumonia e basicamente não mudou muita coisa. As coisas que você tem que saber é diagnóstico e tratamento, é isso. Basicamente é isso, né? Eu tava vendo sua live agorinha e sempre questões repetem. Então, você tem que ficar direcionado na clínica. Ah, é febre? O quê? Pneumonia mais o quê? Taquipneia. Então, a gente tem que direcionar da clínica, porque basicamente as questões são as mesmas. Agora, dependendo do ano, às vezes o cara quer dar uma incrementada para dizer que a questão foi bem feita. Mas, olha, se eu escrevo um texto ou escrevo uma frase e sempre pergunto a mesma coisa, basicamente eu tô perguntando a mesma coisa. Simplesmente eu vou demorar mais para ler. Mas o cara que já tá acostumado, ele pega a questão e ele vai direto no que ele quer. Esse é o negócio. O cara começa, uma criança de 2 anos com tosse produtiva, com febre há 3 dias, aí começa a contar a história. Porque a mãe é casada com um pai que separou ano passado, nada disso importa. Aí eu já vou para as alternativas e já vejo aí o final. Qual o diagnóstico e tratamento? Pneumonia comunitária, né? E acabou-se. E viu o que é conduta, tratamento, era isso que eu fazia. Antes de olhar a questão, já olhava o que ela queria. Entendo, exatamente. Minha cabeça já ia direcionada a isso. Isso é uma dica boa. Maravilhosa a dica que você deu. Porque quando você vê as respostas, antes de ver a pergunta, você já sabe o que você vai procurar. Já sei o que ela quer. Exatamente, perfeito. Aí você aprovou já de primeira, é o que eu chamo do sem sofrimento, só é rápido, tranquilo. Chegou lá. Mas o que você fazia antes? Como é que você estudava antes de estudar desse jeito? Como é que você fazia? Eu estudava, igual eu falei pra você, tinha comprado um outro curso direcionado à residência. E lógico, o curso é muito bom, mas não era direcionado à Revalida. Eu falei, eu vou perder muito, muito tempo com isso. E foi onde eu te conheci. Aí você fazia o quê? Você estudava os temas, então, antes? Estudava por temas. Não fazia questão, nem nada? Não, fazia questões, só que não era tão intenso, porque as provas, lógico, direcionada para o Revalida, só que o curso não era direcionado a Revalida. Entendi. Ou seja, é aquele negócio também, né? Muitos temas. Aí, às vezes, se você ficar perdendo tempo com temas que provavelmente não vão ser perguntados, então você deixa de focar naquilo que é importante, né? Como você falou, eu fiz diversas vezes as provas. Isso que é importante. Você vê várias vezes o mesmo tema ali se repetindo, isso vai ficando na sua cabeça, vai memorizar. É por isso que eu digo. Às vezes o cara vai fazer a prova e ele me manda mensagem depois, né? Aí diz assim, Rafael, a prova foi muito diferente. Aí quando eu vou ver a prova do mesmo jeito. Então o que eu percebo? Que essa pessoa, ela não estudou muito as provas. Ela não consegue nem enxergar que a prova foi igual. Realmente, lógico, todos os anos vão vir questões diferentes, formar tudo, mas basicamente o esqueleto é o mesmo, né?
Sempre vai vir uma arbovirose, vai vir uma questãozinha de cobra, escorpião, é igual eu vi no seu curso falando de aranha, né? Então, assim, sempre vai vir uma coisinha a mais, mas basicamente é a mesma coisa. É questão de graça. Você vê, antigamente eu não fazia aula sobre isso. Mas eu disse, bicho, todo ano cai uma questão disso. É Nossa, isso e procedimentos. Cara, muito obrigado. Todo ano cai. Por que eu não vou falar disso, que é uma besteira maior do mundo? Falar de serpentes, de escorpião e de aranhas. E aí eu coloquei também... Agora caiu arraias. Bicho, que doidice da poxa. Nem tinha no material do Ministério da Saúde isso daí, né? Nem tinha. Foi uma coisa à parte, foi uma questão totalmente doida. E para você ver o tanto que é engraçado. No começo, eu estudava com uma amiga, no começo a gente fazia 15, 20 questões e eu ficava cansado. Era muita informação para minha cabeça. E depois de 1 mês, 2 meses, eu fazia 100 questões antes de dormir. Era um compromisso que eu tinha. Vou fazer essa prova hoje. Fazia de 2011 a 2020. Todos os dias fazia questões. Se condicionou, né? Ficou... É como uma malhar, como qualquer coisa, né? Você se acostuma a fazer isso. Eu, quando não tô fazendo live, por exemplo, eu sou tão viciado em fazer live, quando eu não faço, eu fico me sentindo mal. Eu fico aquele negócio, eita, poxa, é como se estivesse faltando eu fazer alguma coisa no meu dia. Então, às vezes, quando eu tô... É ruim, isso não é bom, não. Porque o cara assistir... Né? O cara assistir a minha live depois que ele aprova, é bom e é ruim. Se o cara assiste porque, beleza, eu tô pegando informação, tá? Eu gosto de conhecimento, massa. Mas tem gente que não, que assiste porque quer me ver ali de manhã. Esse aí viciou, meu amigo. Eu, se não tô fazendo nada, cara, 8 horas tô aqui, ó. 8 horas chega a notificação pra mim. Então, com a galera reunida, né? É massa. Me conta. Aí você aprovou em 2021 na prova teórica. Sim. E chegou para fazer a prova prática. Como foi que você, a partir desse momento, o que foi que você fez? Como você se preparou? Me conta. Então, outubro do ano passado, eu fui visitar meus pais. Minha família mora na Suíça. Fui para lá, todo mundo tava falando, não, a prova não vai ser em dezembro, vai ser muito rápido, não sei o quê. A gente tava esperando que a prova seria em fevereiro agora. Falei, não, vou para lá, vou visitar eles, vou ficar com eles. E daí, em outubro, veio a notícia que a prova seria 18 e 19 de dezembro. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E comecei a estudar, cara. Estudava com meus amigos, acordar, porque lá na Suíça são 5 horas a mais que aqui no Brasil. Entendi. Comecei a estudar com eles, acordava 4 horas da manhã e era 12, 14 horas estudando direto com eles. E foi isso. Você assistiu às lives que a gente fez de prova prática? E assisti algumas. Eu, pela manhã, eu reunia com 4 amigos, eu estudava teoria, e à tarde e à noite a gente fazia só checklist. Entendi. Comia checklist, cara. Entendi. Ou basicamente, seja, sua preparação para a prova prática foi os checklists anteriores. Você fez muito checklist do Revalida ou você focava em checklist de residência também? Como é que você fazia? Não, eu fiz tudo, fazia tudo. Fazia tudo. O máximo possível. Era praticando medicina, era outros e bastante mesmo de residência. Entendi. Até porque, assim, tinham mais o esqueleto, né? Tinham outras perguntas e falava assim, não, quanto mais eu estudar, vai ser melhor para mim, né? Entendi. O que foi que você fez, assim, como você que organizou o seu estudo? A sua forma de pensar para a prova prática? Porque, assim, às vezes eu percebo que muitas pessoas ficam perdidas com a forma de executar a estação. Como foi que você se organizou em relação a isso? Então, de início, a gente já até criou um esqueleto na cabeça. Já chegava, bom dia, meu nome é Victor Magalhães, eu sou médico aqui da unidade, tanana, qual que é o seu nome, idade, profissão e estado civil? Isso já ficava no automático. Independente se falasse o nome, alguma coisa, que nem eu falo, a prova do Revalida não quer medir conhecimento, eles querem ganhar pontos. Então, se querem pontos, vamos pontuar. Entendi. Ou seja, você usa a mesma estratégia que eu falei, ter um esqueleto na cabeça para fazer e não ficar perdido lá na hora, né? Que a maioria das pessoas chega lá na hora e fica perdido. Não sabe o que perguntar. E perguntar são 5 pontos de graça que a pessoa ganha. Sim. Quando você chegou para fazer a prova prática lá, foi o que você esperava ou foi diferente? Foram temas assim que você não esperava? Pra te falar a verdade, me surpreendeu. Eu achei que seria mais difícil. A hora que eu saí da prova, eu falei, poderia ter sido mais fácil tudo, mas vendo os vídeos, eu vi que, lógico, eu tava nervoso, tinham câmeras na sala, tinham 4, 5 pessoas em cada estação, mas eu achei bem tranquilo. Entendi. Achei bem tranquilo. Na verdade, a gente se prepara para isso, né? A gente tem que ter condicionamento, a gente tem que preparar o psicológico para isso, porque pressão psicológica vai ter. Entendi. A prova prática é totalmente diferente a preparação, né? Você tem que ter muitos, né, treino do checklist e tal. Foi difícil preparar a prova prática. O que foi mais fácil para você? A prova teórica ou a prova prática para preparar? Sem sombra de dúvida, a prática. Achei muito mais fácil. Porque a teórica você tem que saber escalas, você tem que realmente...
Porque assim, a gente estuda a teórica, a gente já tem um bom, como se diz, a gente já tem uma grande bagagem de estudos, né? Então, assim, a gente só lapidou para a prática, mas a forma de estudo totalmente diferente. Entendi. Que nem eu estava falando com os meninos esses dias. Inclusive, uma das suas primeiras aulas, eu estava tendo dificuldade de gravar síndrome metabólica. Aí tá lá, eu vejo o Rafael falando, sou PhD em TGO. Cara, eu nunca esqueci. Me ajudou bastante. As besteiras que a gente fica inventando. É, Mas essas dicas são muito massas. Porque tem um colega meu, um amigo meu, que é o Cláudio, que ele fica me dizendo uns negócios, eu acho muito interessante. Eu roubo um monte de coisa dele. Aí ele falou esse negócio, por exemplo, do bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. Seta pra cima, seta pra baixo. Essas besteiras. Eu disse, meu Deus do céu, como um cara inventa uma coisa dessa, né, menino? Porque o cara é mas muito esperto pra inventar. Né? A gente já vai no automático. Massa demais, massa já demais. Vai no automático. Muito, muito bom. Ó, então, aí depois, Fala. Desculpa, aí depois que eu vi uns 4, 5 dias antes da prova, infelizmente não tive como fazer nenhum curso prático, mas assim, foi muito bom, porque eu pratiquei muito, né? Ou seja, você pegou a sua teoria que você já tinha, aplicou os checklists, pegou um molde, um esqueleto certinho do que você ia fazer e você aplicou isso daí, lá na hora. Te aperreou, assim, te confundiu essa questão do não consta no checklist, ou as coisas que os atores, às vezes, eles falam devagar. O que foi que dificultou lá na hora da prova? Você estava pleno, centrado no seu objetivo, ou você desviou do objetivo? Porque assim, no começo a gente colocava o checklist de 10 minutos. Depois a gente falou, vamos começar a dificultar? A gente começou a fazer checklist de 8 minutos. Entendi. E daí os meus amigos, a gente já tinha direcionamento, a gente já estava acostumado a fazer com alguns. E daí a gente começou a mudar as técnicas. Às vezes o ator não falava todos os sintomas, e mesmo assim a gente perguntava, porque a gente já estava preparado, a gente já sabia que ia dificultar. Né? Não consta. E mesmo assim eu estava perguntando. Eu tinha que pontuar, não consta. Vou perguntar. Até sair alguma coisa. Você fez exatamente o que eu fiz, o contrário, em 2020. Em 2020, eu cheguei lá para fazer a prova e eu me perdi totalmente com essa questão. Porque a gente não era... As pessoas não falavam isso, né? Em 2017, começou esse negócio de não consta no checklist, de ser muito forte na prova. Mas não tem como você entender antes de você passar pela experiência. Quando você chega lá e você pergunta uma coisa e o cara não te responde, aquilo gera em você um problema lá na hora. Porque você pensa assim, eu devo continuar perguntando isso, eu devo ir para lá. E a dica que eu sempre dei, sempre continuo dando para você, não deixe de perguntar o que você já está planejado para perguntar. Não vá na onda do ator. O ator, ele quer lhe confundir, ele quer levar você para outro caminho e você tem que permanecer no seu caminho. Em 2020, quando eu fiz a prova, era a estação que me levava para um canto e para outro. Em 2021, não. Eu dominei a estação. Eu chegava lá e dizia, é assim que eu quero. Inclusive, debatia lá na hora, dizia, olha, isso aqui tá faltando tal coisa. E eu gravava, olhava pra câmera e dizia, ó, isso aqui tá faltando, é assim, era pra ser assim. Então isso daí... Mas infelizmente a gente aprendeu muita coisa com erros de vocês. Igual, paciente em pé, sente-se por favor. Né? Isso é óbvio, a gente tem que pedir pra sentar. Mas às vezes a atenção a gente não pede. Igual o esqueleto que a gente fez. Qual que é o seu nome, idade, profissão e estado civil? Você tem que perguntar. Agora, quando você foi receber a sua nota, você teve um problema. No começo, eles não deram a sua nota correta, como sempre acontece. É mal corrigida a prova. Em todas as entrevistas eu estou fazendo questão de falar sobre isso, que a prova é sempre mal corrigida e a pessoa, tem gente que tem um pouquinho mais de sorte, tem gente que tem um pouquinho menos de sorte, e aí pega o cara que está corrigindo, que ele corrige com, não sei com o que ele corrige. Como foi que aconteceu com você? Quando você viu lá a sua primeira nota, qual foi a experiência que você teve? Então, como a gente já tinha estudado bastante, né, o esqueleto, às vezes, quando eu fui fazer minha prova, às vezes realmente eu pequei em algumas estações. Eu não perguntava no começo, eu vinha perguntar lá no final e provavelmente eles corrigiram ao pé da letra. Entendi. Então não corrigiram o que eu já tinha falado lá no final. Foi onde eu ganhei quase todas as minhas pontuações. Minuto 7.13, falei isso. E no minuto 5, eu também falei esses sintomas. Entendi. Então, são sinônimos. Entendi. Ou seja, é uma dica que eu dou no meu curso prático. Você vê, ó, eu falo toda vez, quando eu tô lá no meu curso prático, eu digo, olha, fale nessa ordem que eu tô falando pra vocês. Sim. Quando a gente fez um esqueleto lá do curso, a gente programou uma ordem de correção. É porque que o cara me passou direto. Não é porque eu sou mais inteligente do que ninguém. E ainda faltaram uns 10 pontos lá e o cara deixou de me dar. Mas eu fiz na ordem certa. Do começo pro final, na ordem que o cara vai corrigir. Não tô dizendo pra você não fazer, mas quando você faz na ordem correta, o cara vai ficando fácil pra ele corrigir. Se o cara fala em uma ordem diferente, chega no final, esse miserável que tá corrigindo, ele não revisa. Ele parece
que corrige de primeira vez. Então a gente tem que facilitar a vida dele. Aí o que acontece? Depois de um recurso a pessoa consegue, mas sofre. Aí por isso que eu digo, uma das dicas importantes aí da experiência do Dr. Victor Não também passem é essa. por isso. Não deixem para fazer recurso. É. Você não sabe se realmente vão ser corrigidos ou não. Igual eu estava falando pro Rafa mais cedo. Minha estação de cirurgia, eles praticamente não corrigiram nada. E eu falei bastante coisa. Minha pontuação poderia ter sido bem maior. E tem gente que, como você tá falando aí, que aconteceu com você, que tá certo, que o cara falou e que mesmo assim ele não pontua. E aí é um negócio, eu não sei por quê. Os caras fazem isso. Mas mesmo assim, falando correto, tudo certinho, eles não dão ponto. Então a gente tem que, quando a gente vai fazer essa prova, infelizmente a gente tem que ganhar uma pontuação muito maior do que a gente precisaria para passar, porque a gente tem que contar com um erro humano. É sério, meu amigo. Diga aí, você ganhar pontos a mais, porque você sabe que o cara não vai te dar os pontos que você fez. É sério isso daí. É um negócio da puxa. Quando você viu aprovado... Não, primeiro, antes disso, quem fez os recursos? Foi você? Você contratou uma pessoa para fazer? Como foi? Então, teve alguns amigos que contrataram. E daí, a hora que chegaram para eles, falaram: Vitor, meus recursos ficaram bem melhores que o deles. E eu mesmo fiz. Porque, assim, claro que tem gente muito boa, tem gente muito bom que fazem. Só que eu falei, eu fiz a estação, então eu acho que nada mais certo do que eu fazendo os recursos. Então você fez e deu certo. Quantos pontos faltou para você e quantos você conseguiu que lhe devolvessem? Porque você não lhe deram nenhum ponto. Você recuperou seus pontos que eles não corrigiram. Quantos você precisava que eles te devolvessem e quanto eles te devolveram? Como foi isso? Então, o promédio desse ano foi 66,9, né? Eu fui com 56,6. A hora que eu vi aquela nota... mais de 10 pontos. Me desmoronou, sim. Foram 16 pontos que eu ganhei. Minha nota foi boa, passei com alguns pontos a mais, né? Só que pela minha contagem faltavam mais 10 pontos. E é quase 80 a minha nota, entendeu? Então, assim, a estação de cirurgia e de GO faltaram muitos pontos. É triste, né? Triste, mas tá bom. O bom é o cara passar e você saber o que você fez. Você tem os seus vídeos pra ir pra ver. Quando o cara vê os vídeos, o cara vê que é muito mal corrigido a prova. Nossa, realização, viu? Saber que foi meu mérito, né? Aí quando você viu a nota aprovado, qual foi o sentimento? Porque você já viu numa novela, né? O cara vê e tal, e aí reprovado, e o cara vê os vídeos, e fica com medo, e o INEP, porque o cara não confia no INEP. O INEP é um negócio desorganizado, desgraçado, o cara sempre fica naquele receio de não aprovar. Quando você viu lá aprovado, como é que foi o sentimento? Cara, chorei pra caramba. Atualizava a página umas 10, 15 vezes. A hora que eu vi aprovado, falei, será que eu passei realmente? Né? Mas só realização mesmo. É uma vitória de todos, né? Porque todos nós estamos no mesmo barco. A gente sabe que se não estuda, não passa. Não tem esse dizer, eu sou super inteligente, ok. Mas se você não estuda, não passa. Tem que dedicar ao estudo, porque senão não passa. Doutor Victor, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Quero lhe agradecer por esse tempo que você dedicou aqui para falar sobre a sua história, sobre a sua experiência, né? Para a gente finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para quem vai fazer a prova prática. O que você acha que é importante para quem vai fazer a prova prática estar ligado lá na hora de fazer a prova? O que você acha que é importante? Primeiramente, quero te agradecer mais uma vez. Sem conhecer seu curso, provavelmente eu não teria aprovado na primeira fase, na fase teórica. E a dica que eu dou para a prática é: come checklist. Só que antes disso a gente tem que saber a teórica. De nada adianta você querer fazer checklist se você não souber o que você está perguntando. Tem que saber os sintomas direitinho, tem que saber diagnósticos diferenciais que a gente viu e perguntou na prova agora. Tratamento, né, direitinho. E essa é a dica que eu dou. Muito bem, doutor. Mais uma vez eu quero lhe agradecer. Como eu falei, é muito complicado a gente estar junto, porque é muita coisa que acontece na nossa vida e a gente marcar um tempinho para conversar é difícil. Vai ajudar muitas pessoas que estão se preparando para o Revalida e saberem da sua história e saberem como você fez para se preparar. Quero lhe parabenizar. É difícil aprovar no Revalida. Não é a prova que é difícil, é o INEP que é uma desgraça. Dificulta a nossa vida. O processo é sofrido. Também, cara. Sucesso. E só uma pergunta, você vai continuar fazendo as suas lives? Rapaz, do futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence, pretendo, mas estamos aí, vamos ver aí como é que vai ser a residência e tudo. Mas se eu ajuda muita gente, cara. Parabéns, viu? Não é muita gente que tem esse esforço que você tem, não, cara. Parabéns, de coração. Aí, então, quero te parabenizar pela sua aprovação e quero que você dê suas considerações finais para a gente encerrar a nossa entrevista. Então, é isso. Quero agradecer a todos que assistiram a live e se puderem pegar essas dicas, minha e do Rafa, estuda direitinho, concentra, tire um tempo, deixe, às vezes, de sair um pouquinho, porque isso faz parte também do nosso processo. Se dedique que dá certo. Meu amiguinho, você que assistiu essa live, eu espero que você tenha se inspirado de alguma forma, tenha aprendido alguma coisa que foi importante para você, que você aprove na prova do Revalida, pega essas dicas, anote tudo direitinho. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês. Tchauzinho.